Olá, ninhos, buenos dias, tudo bem, meninos? Bom, vamos lá. Pessoal, a correção da página 10 e 11 do E14, eu fiquei de colocar no grupo. Então, hoje eu já vou colocar a correção, a página 10 e 11 da E14. Se faltou alguma, depois vocês me falam no grupo de WhatsApp, ok? Bom, nós vamos corrigir agora a página 12, sobre o verbo que nós falamos na semana passada, sobre o subjuntivo imperativo. Então, o subjuntivo, nós sabemos que tem que ter o que na frente, né? Que nem aqui. O presente de pertencer fica pertenesco. Eu pertenesco, eu pertenço. Então, o subjuntivo vai ficar que eu pertenezca a seu grupo, exemplo. Que eu pertenezca, que eu pertença. E o imperativo, afirmativo e o negativo não tem a primeira pessoa, mas tem a partir da segunda. Percebem pelo livro de vocês que ele tem a mesma conjugação. O imperativo negativo com um subjuntivo. Ó, quando eu falo pertenezca, não pertenezcas. Então, que ele pertenezca à alta roda, à alta sociedade. Então, que ele não pertenezca. Pertenezcamos, não pertenezcamos, pertenezcais, não pertenezcais. Então pode ver que o subjuntivo e o imperativo negativo são iguais. A diferença é que eu ponho o no na frente. O imperativo afirmativo ele muda um pouquinho, né? Começa também a conjugar a partir do tu, que é a segunda pessoa, só que eu falo que tu pertenece tu, depois pertenezca ele, que pertenezca ele, pertenezcamos nós outros, pertenecede vós outros. Então tem um de mudo no final do vós outros aqui no imperativo, certo? E o outro pertenezcam, sempre vai ser assim os verbos. Acontece com conduzir, lucir, comparecer, oferecer, parecer e outros, tá? Então vamos corrigir. Letra A. Conoces, porque é tu, então conoces a los padres de Javier? No. Desafortunadamente, no los conozco, porque é a primeira pessoa, estou falando do presente, conosco. Pois é muito provável que los conozcas, tá? Que vocês conozcas, que é o tu. E embaixo, a letra B. Para outubro, hoje, pois quando nasca, não te olvide de avisar-me. Então, quando nascer, o nascimento do Gabriel, do garotinho, estão avisando que o menino vai nascer, então que você não se olvide, não esqueça de me convidar, de me avisar, tá? Depois, letra C. Te lo agradezco. Letra D. Há uma oportunidade. Luce suas roupas mais elegantes. Não te parece? Não te parece? Continuando na D. O final é conosco, porque o verbo é conhecer na primeira pessoa, eu. Conosco. Aí, letra E. Queres que les ofereça? Ofereça com C. Tá? Zebra. No, hace falta. No les ofrezcas. Porque estou falando com a segunda pessoa. Ofrezcas. Oferecer tu, ofrezcas. Letra F. Mereço, porque está falando da primeira pessoa, eu. Então, eu mereço, eu padeço, eu ofereço, tá? Eu pertenezco, eu e outros. Claro que não te lo mereces. Por quê? Eu mereço, tu mereces. Então, é mereces. Pero já lo conoces. Está falando da segunda pessoa, tu. Letra G. O verbo é aparecer. Eu estou falando... Acredita você... que eu estou falando na primeira pessoa, então eu pareço de verdade que não me complazco, certo? Não me complacer, não me complazco, certo, meninos? Baixar o som aqui. Aí, não creio que me mereça. E depois, embaixo de todas as formas, lhe agradeço, primeira pessoa. H, perteneces a algum grêmio ou associação? Não, não pertenezco. Então eu pergunto para a segunda pessoa, perteneces? E eu respondo, a primeira responde, pertenezco, não pertenezco, certo? Agora vamos ver na página 13, ainda de 14, o verbo pedir, que fica eu pido, tu pides, ele pide. O subjuntivo, que eu pida, certo? Que eu pida.
Pidas, pidamos, pidais e pidam. O negativo, que é o imperativo afirmativo, eu não conjugo a primeira pessoa, mas pide tu, pida ele, tá? Pide tu e pida ele, é o contrário. Pidamos, pedide, porque o de vai sempre no vosso outro e pidam. Já o imperativo negativo é a mesma coisa que o subjuntivo, é só pôr um no na frente. O subjuntivo não é pidas, então no pidas, no pida, no pidamos, não pidais e no pidam. Só vai o demudo no imperativo afirmativo, tá certo? Aí tem o indefinido, que o indefinido é passado, eu pedi, tu pediste, ele pediu, que vocês já conhecem, e o subjuntivo, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele verbo que vai para esse e ara. Se eu pedisse, se eu pediera, se eu sentiesse, se eu sentiera, certo? Então, eu sempre posso usar o esse ou era no final, ok? Acontece com os outros verbos, como gemir, remir, vestir, competir, repetir, derretir e outros mais. Vamos completar, então. A letra A fica jomido, 1,80. E mi hermano, que é ele, mide. Porque se você olhar aqui, o pedir não é a mesma coisa que eu pido. Então, jomido, pido, jomido. Ele pide, então ele mide. Ele mide 1,60. Letra B. Anote quando eles se despediram. Quando eles, então, despediram. Letra C. Lo peor es contratar que muita gente elige. Elige, só que você fala elige. A D, sigue lloviendo, quer dizer, continua chovendo, sigue lloviendo. Letra E, Helena se está vestindo, certo? Letra G, el perro gimió. Los ladrones se llegó, la policía rindieron, se renderam. Letra I. Se nós outros conseguiéramos, ou se nós outros conseguíssemos, né? Mas conseguiéramos, porque é o futuro do subjuntivo. Aqui eu tenho que completar com deles. Letra J. Eu lo consigo. Então, concibo, porque vem de concebir. Então, eu lo consigo. Letra K. La história se repite. E la história se repite. JKL, el professor repetiu la explicação, ok? Letra M, ele é muito temeroso. Quando va por la calle suele tener la impresión de que alguien lo está seguindo. Ele é muito medroso, então dá a impressão que alguém está seguindo, certo? Letra N. En los Juegos de 2006, los dos equipos compitieron, certo? Porque são eles, as equipes. Aí temos hielo se derrite, certo? Se derrite. A receber calor. Letra P. Pido, porque eu pido 1 minuto de atenção. Um discurso direto, quando alguém está falando, né? Pido 1 minuto de atenção, certo? Aí você vai para... Vamos para os desafios agora, né? Então, forma as frases agora no presente das seguintes sequência que nós temos dessas palavras. Então, tá tudo emaranhado aqui, misturado as palavras. Nós vamos formar. A letra A ficou assim. Eles não midem as consequências de seus actos. Eles não midem a consequência de seus actos. A letra B fica, ele persegue tenazmente seus objetivos. Ele persegue tenazmente seus objetivos, que é objetivos mesmo, né? Letra C. La massa de aire caliente, la massa de aire caliente impide la entrada de aire frío.
Então, repetindo, la masa de aire caliente impide la entrada del aire frio. Del aire frio. Agora, a número 2 diz assim. Vamos formar as frases agora no passado, tá? Seguindo a sequência dessas palavras aqui também. Vamos jogar agora no passado, indefinido, que é eu cometi, eu despedi, eu medi, eu senti, eu, certo? Se for com E, com ar, eu amei. Então vamos lá. Manuel, terceira pessoa, despedir-se é um verbo reflexivo. Então eu vou ter que pôr o C na frente, porque Manuel é terceira pessoa. Se fosse primeiro, eu colocaria me, na segunda te, Manuel é C, porque é terceira pessoa. Então Manuel se despediu de seus amigos e seguiu adelante, certo? Manuel se despediu de seus amigos e seguiu adelante. Ele continuou indo, seguindo, andando. Ele só não seguiu, ele seguiu o seu caminho. Quando seguiu, adelante, em frente. Letra B. Eles o verbo é repetir. Então fica, eles no repetiram el juego de Lúcia e la guitarra flamenca. Bom, vamos lá. Paco de Lúcia e la guitarra flamenca. Aqui fala que Paco, desde criança, se interessava pela música. Vamos resumir para ganhar tempo, né? E ele gostava muito da guitarra. O que é a guitarra? Um violão. Quando fala-se guitarra elétrica, é a guitarra. Agora, quando fala só guitarra, é o violão. E ele, desde cedo, e o pai falava, mas você tem que estudar. Ele falava, bom, eu prometo aqui, ele está prometendo que vai se dedicar e vai estudar bastante para poder ser um bom profissional. Ele prometeu, o pai deu sangue, que daria sangue nisso para que ele fosse um excelente cantor e compositor. Então ele assim conseguiu. Paco foi muito conhecido pelas suas músicas gitanas, né, ciganas. Bom, assim o Paco reconhece que o pai ajudou muito e contribuiu muito com ele para estudar. Ele acrescenta também, ele fala assim, se não fosse meu pai, eu seria um João Ninguém, que eles falam aqui, né, um seu ninguém. Então, ele é um artista bom, ainda que escondido debaixo de uma pedra, né? E ninguém o conosca, mas ele sempre vai ser lembrado como um bom artista, certo? Então, aqui embaixo do lado direito, tá falando assim, a arte de Andalucia se manifesta entre formas el cale, el baile e la guitarra. Eles gostam muito de dançar essa dança que eles estão dançando, é o flamenco, tá? Que as ciganas gostam muito, né? Andalucia, o sul lá embaixo, Andalucia, onde tem os ciganos também, né? E eles gostam muito, eles fazem muita bagunça, muito baile, muita festa, tudo no meio da rua. Pode perceber que onde eles estão é rua. As festas deles são feitas em ruas, né? Então, esses ciganos foram os primeiros povos a apresentar essa dedicação e essa conexão com a música, certo? Página 16 está escrito assim, os elementos coesivos, sin embargo, assim mesmo, e aunque, são 3 elementos, né? Empregados no texto estabelecem respectivamente a ideia de que. Aqui eu quero que vocês façam. Eu vou fazer só esses daqui, os do lado direito, vocês vão fazer. Então, claro, quando ele fala assim mesmo, é uma adversidade. Quando ele fala, sem embargo, é uma adversidade, enquanto isso. E a adição é quando ele fala assim mesmo. E há uma concessão quando ele fala aunque, quer dizer, ainda que, certo? Aqui é para colocar verdadeiro ou falso e resolver a questão número 3. Isso daí eu vou deixar vocês fazerem, que eu corrijo na próxima aula, provavelmente seja a nossa última aula, ok? Agora aqui embaixo vamos continuar com os verbos. Aqui eu tenho o verbo deduzir, que vai cair na mesma coisa que o verbo pedir e os outros verbos. Vamos ver por quê. Ele tem no final ZCO. Então aqui, deduzir, eu deduzco. E o resto é normal. Tu deduces, ele deduce, deduzir. Já foi? Deduzir, deduzimos, deduzis. O presente do subjuntivo, deduzca, deduzcas. Quando eu chego no imperativo, eu não conjugo a primeira pessoa, tá ok? Então começa deduce, que tu que deduce, né? Deduce tu. Deduce, deduzca ele ou ela, você. Deduzcamos nós outros,
é deducide. De mudo, vosotros, sempre vai ter o de do mudo final no vosotros, no imperativo. E deduzcam. O imperativo negativo é a mesma coisa que o subjuntivo. Não existe na primeira pessoa, mas é só colocar um no na frente. Então, não, no tu, no deduzca, ele no deduzca e assim por delante. Tá? Tem o indefinido, é dedurre, dedurriste, dedurro, que é o passado, eu já deduzi, né? Dedurri, dedurri. E o pretérito imperfeito, do subjuntivo, que é dedurrice ou dedurriera. E o gerúndio é deduciendo. Todo gerúndio, quando termina com ar, vai para ando, que é amando, termina com er, bebiendo, saliendo, ok? Gostaria que, baseado nisso, vocês fizessem as tarefas aqui, da página 16, da página 17, ok? E da página 18, nós precisamos adiantar, porque nós estamos um pouquinho atrasado aqui. Então, vocês façam, que é tudo referente aos verbos que eu expliquei, as coisas que nós vimos, e eu vou corrigir na próxima aula. Só para terminar, aqui temos os instrumentos musicais. Vocês já conhecem o saxofone, piano elétrico, que é o teclado, tem o próprio piano, o acordeon, aí tem o contrabaixo, guitarra, guitarra elétrica, pandeiro, tem o tambor, flauta, certo? E a guitarra elétrica, que é a própria guitarra. Baseado nisso, vocês já sabem qual que são os instrumentos que tem teclado, quais são os de corda, quais são os que tem sopro. Aqui no livro tem um pequeno, não vou dizer erro, mas talvez esqueceram, né? No caso, aqui quando tá falando sobre instrumentos de corda, só apresenta a guitarra e o contrabaixo, tá? Não é bem assim, o piano também é um instrumento de corda, então vocês na hora de fazer podem pôr também, porque dentro do piano tem as cordas, certo? Então ele também é um piano de cordas. O teclado sim, mas o piano não, também é de cordas. Respondam aqui referente aos instrumentos. Vocês podem fazer essas páginas, então, a 16, 17, 18, 19 e 20, para terminar esse capítulo. Próxima aula eu vou corrigir todo esse capítulo, fazer com vocês e vou dar uma introdução no 16. Vamos precisar de mais uma aula para terminar o 16, ok, meninos? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Hasta luego.